Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, as aulas de hoje, para darmos prosseguimento ao estudo da regra de 3 simples, tá? Então, a proposta será fazer alguns exercícios do livro. Então, dê um pause nesse vídeo, tente fazer os exercícios 44 ou 51 da página 240, tá? Sei que vocês conseguem. E o seguinte detalhe, nesses exercícios, o que vai ser mais difícil será definir se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É com o tempo que vocês vão sanar um pouco dessas dúvidas, tá? Vocês vão ver que com o tempo as interpretações elas vão ficando muito parecidas. Então, se no primeiro momento você ainda estiver confundindo, depois com o tempo você vai pegar uma certa maldade nesse tipo de exercício, tá? Então, depois de ter feito, a gente pode ir para a resolução. Com 6 folhas de papel de seda, Ademir faz 8 pipas iguais. Quantas pipas iguais a essa ele poderá fazer com 9 folhas? Então, 6 folhas, eu tenho 8 pipas. Quantas pipas iguais a essa ele faz com 9 folhas? Então, eu vou sempre usar a estratégia de montar uma tabela. Então, primeiro preciso identificar as grandezas. As grandezas são número de folhas e número de pipas. Vou só colocar folhas e pipas, tá? E aí eu vou anotando os dados. Então, a sugestão é ler o problema sempre 2 vezes. A primeira, fazer uma leitura mais superficial, e depois que você identificar as grandezas, você vai ler uma segunda vez para preencher essa tabela. Então, 6 folhas, eu tenho 8 pipas, eu quero saber o número de pipas para que eu consiga fazer com 9 folhas, tá? Então, para dar um caráter de uma tabela, a gente pode fazer assim, ó. Bom, essas grandezas aqui, elas são proporcionais, só que eu preciso saber se elas são direto ou inversamente proporcionais. Então, eu tenho que me questionar. Quanto mais folhas eu tenho, mais pipa eu terei ou menos pipas eu terei? Se a resposta for mais pipas eu terei, as grandezas são diretamente proporcionais, ok? Então, quanto mais folhas eu tenho, mais pipas eu tenho. Então, uma das formas de fazer isso é usar alguns símbolos, tá? Um deles a gente pode usar assim, ó. Quanto mais folhas eu tenho, mais pipas eu tenho. Então, aumenta o número de folhas, aumenta o número de pipas. O que isso quer dizer? Se as setas estão no mesmo sentido, essas grandezas são diretamente proporcionais, e aí eu posso montar uma proporção aqui, uma proporção direta. Tá? Eu posso dividir aqui por 3 antes de efetuar a propriedade fundamental. 6 por 3 dá 2, 9 por 3 dá 3, isso aqui é 8 sobre x. Agora sim eu aplico a propriedade fundamental. O 2 vai multiplicar o x, vai virar um 2x, e o 3 vai multiplicar o 8, que vai virar 24. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 24 por 2, x é igual a 12. Então, a resposta. Quantas pipas iguais a essa ele poderá fazer com 9 folhas? Ele poderá fazer 12 pipas. Ok? Bom, Lucimar tem uma corda para varal e vai dividi-la em pedaços, todos com a mesma medida de comprimento. Desculpa, que leitura péssima. Vamos começar de novo. Lucimar tem uma corda para varal e vai dividi-la em pedaços, todos com a mesma medida de comprimento. Se cada pedaço tiver 4 metros de medida de comprimento, então ele obterá 18 pedaços. Se cada pedaço tiver 6 metros de comprimento, então quantos pedaços ele obterá? Então, as grandezas, tá? Eu tenho o comprimento do pedaço e tenho quantidade de pedaços. Então, eu posso colocar aqui comprimento ou metros, fica a seu critério, tá? Vou pôr comprimento, que é a grandeza. Então, comprimento e aqui número de pedaços. Vou usar só a palavra pedaços. É muito comum, depois com o tempo, o aluno, ou quem estiver fazendo a questão, começar a abreviar essas palavras aqui, das grandezas, tá? Até mesmo com uma letra só. Fica o critério de cada um. Então, vamos lá. Se cada pedaço tiver 4 metros de comprimento, eu vou ter 18 pedaços. Se 6 metros for o comprimento, for a medida do comprimento de cada pedaço, eu quero saber a quantidade de pedaços. Eu vou ler de novo, só para a gente entender um contexto aqui, para vocês poderem analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. O Lucimar tem uma corda para varal e vai dividi-la em pedaços. Observe que a corda ela é única, então eu tenho um início e tenho um fim aqui da corda, tá? Todos com a mesma medida de comprimento. Se cada pedaço tiver 4 metros, então ele vai obter 18 pedaços. Se eu aumentar o tamanho do pedaço, eu quero saber quantos
pedaços eu vou ter. Então, vou pensar o seguinte, eu vou fazer duas hipóteses aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui dividido, vou pegar aqui, eu vou pegar esse segmento aqui e vou dividir ele em 3 partes. Tá? Vamos supor que esse segmento aqui seja de 6 metros. Então, aqui eu dividi de 2 em 2 metros. Se eu resolver aumentar o tamanho desse comprimento, dividir de 3 em 3 metros, o que vai acontecer é que eu vou ter de 3 em 3 metros, mas a quantidade de pedaços vai ser menor. Aqui eu tinha 3 pedaços, aqui eu tinha 2 pedaços. Ou seja, quanto maior o comprimento, menos pedaços eu vou ter. Então, se eu aumento o comprimento, e aí não se prenda a um valor de 4 para 6, ignore esses valores, pensa só nas grandezas, eu aumento o tamanho de cada pedaço, eu vou ter uma quantidade de pedaços menor. Concordam com isso? Bom, então o que vai acontecer? Eu vou ter que inverter na hora de montar a proporção, que essa é uma proporção inversa, tá? Uma relação de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu posso inverter tanto o 4 sextos quanto o 18 sobre x. Vamos inverter o 4 sextos. Então, vai ficar 6 sobre 4 é igual a 18 sobre x. Observe que eu inverti aqui, ó. É como se eu quisesse que as setas ficassem no mesmo sentido. Vou dividir aqui por 2. Eu passo a ter 3 meios igual a 18 sobre 3. Existe outra forma de eu simplificar aqui o 13 e o 18, mas por enquanto eu não vou fazer isso não, tá? Deixa mais para frente. Então, agora aplicando a propriedade fundamental, 3 vezes x é igual a 2 vezes 18. 3 vezes x é 3x, 2 vezes 18 é 36. Conclusão, o 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, operação inversa. X é igual a 12. 12 pedaços. Fechado? Bom, a ração que Alvo comprou é suficiente para alimentar 2 gatos durante 9 dias. Se cada gato come a mesma quantidade de ração. Se fossem 3 gatos, mantendo a quantidade de ração por gato, então a ração seria suficiente para quantos dias? Então, vamos montar aqui, ó. Eu tenho as grandezas número de gatos e dias. Então, vamos pôr aqui, ó. Gatos e dias. 2 gatos, 9 dias. Tá? São 3 gatos, x dias. Então, eu vou ler de novo para a gente entender o contexto. A ração que Álvaro comprou é suficiente para alimentar 2 gatos durante 9 dias. Então, pense que ele comprou um saco de ração lá. Está lá parado. E cada gato com a mesma quantidade. Se fossem 3 gatos, mantendo a quantidade de ração por gato, o que vai acontecer? Quantos dias a ração será suficiente? Bom, se eu aumento o número de gatos, eles vão consumir mais comida. Então, se eles vão consumir mais comida, quer dizer, diariamente, quer dizer que a quantidade de dias que essa ração vai durar vai diminuir. Por isso que eu falei, pensa num saco de ração que está lá. E aí, agora, em vez de ter 2, eu vou ter 3 gatos. Então, o que vai acontecer é que a duração, né, dessa ração ela vai ser reduzida. Inversamente proporcional, eu tenho que inverter uma delas, vou inverter o 2 terços aqui. Ó. Então, vai ficar 3 sobre 2 igual a 9 sobre x. Aplicando a propriedade fundamental, 3 vezes x é igual a 2 vezes 9. 3x é igual a 18. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, 6 dias. Ok? Bom, Cíntia viu no mercado uma promoção de leve 5, pague 4. Complete a tabela de acordo com a promoção. Então, olha lá, número de copos, preço 2,67. 4 para 3 copos. Para 4 copos, eu vou responder que é X. Professor, eu não usei regra de 3, não. Eu simplesmente peguei 2,67, dividi por 3 para saber o preço de um copo. Depois multipliquei por 4. Tá certo? Certíssimo, gente. Tá? Mas vamos usar a regra de 3, que a proposta de hoje é trabalhar com regra de 3. Então, em vez de escrever número de copos, eu vou escrever só assim, ó, copos e preço. Então, 3 copos, 2,67. X copos, mentira, 4 copos, X reais. Tá? Bom, quanto mais copo, maior é o preço? Sim, então são diretamente proporcionais. Ou seja, se aumenta a quantidade de copos, aumenta-se o preço. Então, não precisa inverter ninguém. Tá? 2,67 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter 3 vezes x é igual a 4 vezes 2,67. 3 vezes x é igual a... Agora eu preciso fazer isso aqui. Então, vem para o meu rascunho aqui, ó. 2,67 vezes 4. Eu vou ignorar a vírgula e vou multiplicar 267 por 4. Então, 4 vezes 7
Dá 8, porque dá 28 aqui, né? Dá 28, fica 8, vão 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Tá? Como tem duas casas decimais aqui, aqui eu fico com duas casas decimais. Então, 10 e 68. X é igual. O 3 está multiplicando, passa para lá dividindo. A minha pergunta é, olhando para esse número, ele é ou não divisível por 3? Bom, se eu ignorar as casas decimais, seria 1068. Se eu somar os algarismos dele aqui, ó, 1 mais 0 mais 6 mais 8, vai dar quanto? 7, 15. 15 é múltiplo de 3, então esse resultado vai dar exato. Bom, então vou fazer essa divisão. Uma estratégia, eu igualo o número de casas decimais e ignoro as vírgulas. Ok? Então passa a ter essa divisão aqui. Pessoal do céu, mas por que eu posso fazer isso? Então, vamos relembrar aqui, ó, o que a gente já fez. Eu quero dividir 10,68 por 3. E aí eu escrevo 10,68 por 3,00. Primeira pergunta é, 3 e 3,00 é a mesma coisa? É. Se eu transformasse esses números em forma de fração, isso aqui seria 1068 centésimos. E isso aqui seria 300 centésimos. Concordam? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem que vai cancelar aqui, ó? Esse com esse. Então, na verdade, eu estou fazendo isso aqui, ó. Que é exatamente isso aqui. Então, perceberam que eu posso fazer essa conta desse jeito aqui, sem as vírgulas? É por causa disso. Vamos lá para o meu rascunho. 1068 dividido por 300. Aqui vai dar 3. 3 vezes 300 dá 900. Sobra aqui dá 8, 6 e 1. Então, eu vou acrescentar um zero e uma vírgula. 1.680 dividido por 300 dá 5. 5 vezes 300 vai dar 1.500. 081. Acrescenta um zero e aqui não acrescenta um vírgula, nem outro zero. 1.800 por 300 dá 6. 6 vezes 300, 1.800, resto zero. Então, gente, a resposta aqui é 3,56. Fechado? Bom, aqui a resposta é 3,56. Eita, vou desmanchar tudo aqui. X é igual a 3,56. Aí, você vem e, desatento, vai lá e quer fazer a mesma coisa. Vai lá e escreve aqui 3,267, coloca 5 aqui. E vai lá e erra, o famoso errei feliz, né? Bom, gente, não preste atenção. Aqui, ó, leve 5 e pague 4. Então, a resposta aqui também é 3,56. Ou seja, não vale a pena comprar 4 copos. Tem que comprar 5. Ok? Mesmo que você vai dar algum de presente para alguém. Bom, uma torneira enche um tanque em 4 horas e um ralo esvazia em 6 horas. Estando o tanque completamente vazio e abrindo simultaneamente a torneira e o ralo, em quanto tempo esse tanque fica cheio? Bom, essa questão aqui geralmente eu não usaria a regra de 3 para resolvê-la, tá? Eu usaria um outro tipo de estratégia. Mas eu vou ajustá-la para uma regra de 3 aqui. A gente vai pensar nessa situação aqui em 1 hora, tá? 1 hora. O que acontece em 1 hora? Então, aqui, ó. Supondo que o tanque... Vou pôr aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. Eu vou falar que a capacidade do tanque aqui é de X. Não. Vamos de novo. O tempo para encher esse tanque, tempo para encher o tanque. Eu vou falar que é X horas. Ok? Bom, eu quero saber o seguinte. Em 1 hora, o que acontece em 1 hora? Bom, se eu deixar só a torneira ligada, ela enche o tanque em 4 horas. Em 1 hora, ela vai encher o quê? 1/4. Concordam? Então, vou pôr aqui, ó, torneira. Em 1 hora, ela enche 1/4 do tanque. Agora, se eu deixasse só o ralo aberto, ele ia esvaziar 1/6 do tanque, porque não são 6 horas para encher o tanque todo? São 6 horas para encher o tanque todo, em 1 hora é 1/6. Então, 1/6 do tanque.
Vou tirar esse tanque aqui. Tá? Então, a torneira enche 1/4 do tanque e o ralo enche 1/6 do tanque. Esvazia, desculpa. Ok? Bom, o que eu quero saber é o seguinte, o que acontece em 1 hora? Depois de 1 hora, esse tanque vai ter água ou vai estar sem água? Bom, a gente sabe que quando os numeradores são iguais, eu posso observar os denominadores para comparar as frações, para saber quem é maior. E nesse caso, quanto menor o denominador, maior é o resultado da fração, na comparação. 1/4 é maior que 1/6, tá? Então, vou fazer isso aqui, ó. 1/4 menos 1/6. Vou tirar MMC, que é 12, dividido por 4 dá 3, menos 12 dividido por 6 dá 2. Resposta, 1/12. O que eu quero com isso daqui, gente? E agora vai entrar minha regra de 3, minha tabela. Tá? Olha só. Isso daqui significa que, após 1 hora, com a torneira aberta e o ralo aberto, eu consigo encher 1/12 do meu tanque. Tá? Então, ó, vou pôr aqui, ó, tempo, que é o que eu quero descobrir. E aqui eu vou pôr aqui, ó, vou pôr aqui parte do meu tanque. Tá? Vou pôr aqui só tanque. Detesto quando a caneta começa a fazer isso. Vou pular uma linha para baixo aqui, que isso aqui não vai apagar tudo. Então, vamos lá de novo. Tempo e tanque. Olha só. Em 1 hora, eu encho 1/12 do tanque. Em X horas, que é o que eu quero saber, o tempo para encher o tanque, eu vou encher 12/12. Então, o que eu vou fazer aqui agora, gente, é multiplicar cruzado. Porque quanto mais tempo ficarem aberto o ralo e a torneira, maior vai ser a parte do tanque que eu vou encher. Tá? Então, diretamente proporcional. Então, aqui, ó, gente, por aqui, ó, em 1 hora eu encho 1/12, você já poderia matar que a resposta era 12, tá? Mas eu estou forçando aqui a regra de 3. Então, o que vai acontecer? 1 sobre x é igual a 1/12 dividido por 12/12. Cadê meu 2 aqui? Tá? Aqui o problema aqui é técnico, tá, gente? O negócio não quer apagar aqui, então vai ficando. Multiplicando cruzado, eu vou ter x vezes 1/12. Então, dá x sobre 12. Igual a 1 vezes 12/12. 12/12. Ok? Bom, eu posso cortar esse denominador com esse aqui, que eles são iguais. A gente já definiu isso. Que quando eu tenho todas as frações em uma equação com o mesmo denominador, eu posso eliminar esse denominador. Conclusão, x é igual a 12 horas. Mas como eu disse, gente, na hora que você fez essa diferença aqui, ó, você percebeu que a torneira ela tem capacidade maior de encher o tanque do que o ralo de tirar água. Então, a cada 1 hora, você enche 1/12 do tanque. Conclusão, você demoraria 12 horas para encher. Tá? Você mata a questão aqui, ó. Eu só quis forçar essa regra de 3 aqui por dentro do nosso contexto. Fechado? Alfredo colocou lajotas no piso do banheiro, que mede 4 por 4 metros de comprimento, e gastou R$100. Agora ele quer colocar o mesmo tipo de lajota na cozinha, que mede 5 por 6 metros de comprimento. Quanto o Alfredo gastará com lajotas? Então, a proposta aqui, gente, é eu não trabalhar com essa medida 4 por 4 aqui de comprimento, não, mas sim com a questão da área. Então, eu vou trabalhar com as grandezas área e preço. Tá? Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho 16 metros de área e gastei R$100. No segundo momento, eu tenho 5 vezes 6, que é 60. Opa, da onde eu tirei 60? Que doideira. É 30. Depois ele apaga, vou pôr um pouquinho mais embaixo. 30. Então, aqui vai ser X. A minha pergunta é, quanto maior a área, maior é o preço? A resposta é sim. Então, se aumentar a área, aumenta o preço. Grandezas diretamente proporcionais. Vou montar a fração aqui, ó, a proporção. 16 sobre 30 é igual a 100 sobre X. Bom, vou simplificar aqui por 2. É o que eu vou conseguir fazer. Aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 15. Isso é igual a 100 sobre x. Multiplicando cruzado, eu vou ter aqui, ó, 8x igual a 15 vezes 100. Eu vou colocar o resultado aqui por causa de espaço, tá? 1.500.
X é igual a 1.500 dividido por 8, já que 8 está multiplicando, passo para lá dividindo. Aqui eu vou achar o meu preço, tá? Vou para o meu rascunho aqui, 1.500 dividido por 8. 15 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Sobra 7. Abaixo zero dá 70. 70 por 8 vai dar 8. 8 vezes 8, 64. Sobram 6. Abaixo o zero aqui vai dar 60. 60 dividido por 8, se eu não fiz nenhum conta errado, vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Aqui vai dar 4, tá? E aí eu vou abaixar esse outro zero aqui. E aí 40 por... Opa, desculpa. Fiz conta errada aqui. Eu já tinha baixado o zero duas vezes, aqui e aqui. Então aqui, na verdade, eu vou acrescentar um zero sim, mas eu vou colocar uma vírgula, tá? Então 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Resta o zero. Então isso aqui, ó, meu x, vou aqui, 187,5 ou 50. Achado? Bom, questão 50. O pintor Peterson gastou uma lata de tinta de 2 litros de tinta para pintar uma parede de medida diária de 28 metros quadrados. Então, 2 litros, 28 metros. Quantos metros quadrados Peterson pintará com 3 litros de tinta? Então, vamos fazer a regra de 3 aqui, ó. Eu tenho aqui o volume da tinta e tenho aqui a área. Então, ó, 2 litros de tinta, eu pinto 28 metros. Com 3 litros, eu vou pintar X. Bom, essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o volume de tinta, maior a área que eu consigo pintar. Então, eu vou fazer as contas aqui, ó. 2 terços é igual a 28 sobre x. Percebam que eu não preciso inverter ninguém, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Agora é só multiplicar cruzado ou aplicar a propriedade fundamental. 2 vezes x igual a 3 vezes 28. 2 vezes x é igual a 28 vezes 3. Vamos para o meu rascunho aqui, ó. 3 vezes 8 dá 24, vão 2. 3 vezes 2, 6, com 8. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Então, isso aqui vai dar 84. Conclusão, o x é igual a 84 sobre 2, já que o 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Resposta, 42 metros quadrados. Letra B. De quantos litros de tinta ele precisará para pintar uma parede de medida diária de 70 metros quadrados? Então, vou usar o mesmo raciocínio, tá? Eu vou pegar a mesma linha aqui que a linha inicial. 2 litros equivale a 28 metros quadrados. Só que agora eu quero descobrir o volume. Então, a área é 70 metros quadrados. Então, aqui, se aqui era diretamente proporcional, aqui também vai ser diretamente proporcional. Aí eu faço 2 sobre x é igual a 28 sobre 70. Nesse caso aqui dá para dividir. Dá para dividir por 14. 2 sobre x é igual a 28 por 14 dão 2 e 70 por 14 dão 5. Gente, olhando para esses dois resultados aqui, ó, 2 sobre x é igual a 2 sobre 5. Essas frações elas não são iguais? Então, não fica óbvio que se o numerador aqui é igual ao numerador aqui, o denominador aqui e aqui eles têm que ser iguais também? X é igual a 5? Se você duvidar, você pode multiplicar cruzado e fazer as contas. Você vai chegar na mesma resposta. Tá? Resolva essa situação de duas maneiras diferentes, uma delas por regra de 3. Se a medida de comprimento da altura do poste é de 14 metros, então qual é a medida de comprimento da altura da árvore? Bom, eu pensaria assim, primeiramente. Percebam que aqui eu tenho um tracinho, um tracinho, um tracinho e um tracinho. Então, na verdade, aqui ó, eu tenho 4 tracinhos. Ou seja, vou supor que essas medidas são iguais. A gente representa assim, ó. Tá? Então, por exemplo, eu quero usar... Quer dizer, não vou usar a equação, vou usar um raciocínio mais intuitivo aqui. Quer dizer o quê? Essa medida aqui, ó, eu sei que é 14. Então, eu vou dividir ela por 1, 2, 3, 4. Então, eu faço 14 dividido por 4. Ok? Se eu simplificar aqui por 2, fica 7 sobre 2. E 7 dividido por 2 é 3,5. Quer dizer que aqui é 3,5, aqui é 3,5, aqui é 3,5 e aqui é 3,5. Bom, agora basta observar isso aqui, ó. Daqui para cá é 3,5 vezes 3.
ou seja, 10,5 metros é a altura da árvore. Minha resposta. Vamos usar a regra de 3 agora. Bom, usar a regra de 3, eu faria assim. Deixa eu pensar aqui. Vou usar as frações aqui, tá? Então, vou apagar isso aqui, ó. Eu faria assim, ó. Pensando que aqui é uma unidade, sei lá, né? Isso tudo aqui seria 4 quartos. E a altura aqui seria 3 quartos. Então, eu faria assim, ó. 4 quartos é igual, ou corresponde a 14 metros, assim como 3 quartos corresponde a x, tá? Isso aqui seria a altura. Isso aqui eu poderia chamar de partes, mas é partes do que, né, gente? Vou deixar essa palavra partes aqui, ó, tá? Seria esse aqui dividido em partes, esse segmento aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, partes do segmento, então. Fica mais bonito. Pensa que isso aqui é um segmento de reta e ele tem dividido em 4 partes, tá? Obviamente que aqui, gente, 4 quartos, eu não preciso escrever 4 quartos, eu posso escrever 1. Isso facilita a minha vida, porque na hora que eu multiplicar cruzado aqui, ó, vai ficar o quê? 1 vezes x. E aqui vai ficar 14 vezes 3 quartos. Aqui vai ficar x. E aqui, ó, vai ficar 42 dividido por 4. E se eu dividir 42 por 4, a resposta também vai dar 10,5 metros. Tá? Espero que eu não tenha confundido vocês aí. Fechado? Bom, no mais, né? Foi uma bateria de questões aí. Muito obrigado. Próxima aula a gente tem mais algumas questões de regra de 3, tá? Esse é um assunto extremamente importante e recorrente na vida escolar de vocês, tá? Então é importante a gente fazer muitos exercícios e faremos, tá? No mais, gente, ó, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.